O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos em Corinto, lembrou-se do que aconteceu lá no Jardim do Éden e que se repete toda vez que alguém comete o mesmo erro de Eva. Repete-se todos os dias, ao redor do mundo, a mesma enganação que aconteceu lá no Éden, pela boca da serpente, e tendo Eva caído naquele golpe, foi o primeiro golpe do mundo, podemos dizer assim, né? O primeiro golpe que ela caiu. Assim também se repete todos os dias, em algum lugar do mundo, perto de você, talvez na sua própria vida. Vamos ler aqui o que o apóstolo escreveu aos cristãos de Corinto para alertá-los. Ele disse: "Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo." Vamos desempacotar isso aqui. Vamos prestar atenção aqui no que Paulo está alertando aos cristãos de Corinto e, naturalmente, a cada um que se interessa em se proteger de cair no conto da serpente. Vamos lá. Então, ele refere ao que aconteceu com Eva lá no jardim. Como que a serpente enganou Eva? Qual foi a estratégia da serpente, a estratégia do diabo, do mal, para enganar a incauta mulher? Ele usou de duas estratégias. Primeiro, distorceu a palavra de Deus. Quando a serpente falou com Eva, primeiramente lhe disse assim: Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Quer dizer, Deus nunca tinha falado isso. Mas, digamos, jogou verde, né? O famoso jogar verde. Puxou a conversa, chamou a atenção de uma forma generalizada para depois chegar no específico. Deus proibiu vocês de comer todas as árvores do jardim? E Eva, então, cometeu o primeiro erro, engajando-se na conversa. Não foi bem isso. Ele só nos proibiu de comer daquela árvore no meio do jardim. Mas as outras nós podemos comer. O dia que nós comermos desta árvore, nós vamos morrer. Não podemos tocar nela, não podemos comer dela. E então a serpente veio e aplicou o seu golpe, mudando a narrativa, colocando um outro significado no que Deus havia falado, dizendo assim: não, na verdade, vocês não vão morrer. O que acontece é que Deus sabe que o dia que vocês comerem desta árvore, vocês se tornarão iguais a Deus e conhecerão o bem e o mal. Quer dizer, suscitou dentro da mulher a curiosidade. Ah, é? Quer dizer que tem alguma coisa que Deus está escondendo da gente? Que Deus está colocando fora do nosso alcance, do nosso conhecimento? Poxa, isso não é justo. Poxa, o que é isso? Eu quero saber por que Ele está escondendo isso da gente. Quer dizer, ela acreditou naquela narrativa da serpente. A narrativa de que Deus, na verdade, estava escondendo alguma coisa deles. Então, vamos lá as duas estratégias. Primeiro, a serpente distorceu as palavras de Deus, distorceu, meia-verdade, distorceu a palavra. E segundo, deu um outro significado, uma outra narrativa para o que Deus havia falado.
Quer dizer, um outro entendimento. Mudou o olhar de Eva, mudou os olhos de Eva para com aquela árvore. E assim a serpente trabalha ainda hoje. Quantas pessoas têm caído em palavras distorcidas, palavras bíblicas até mesmo distorcidas? Porque o diabo, para enganar o cristão, ele vai usar o quê? Ele vai usar a palavra que o cristão acredita. Veja que o diabo usou as palavras de Deus contra Deus. Ele usou as palavras de Deus contra Eva. E o diabo sempre fez isso e sempre vai fazer. Tentou com Jesus, usou o Salmo 91 contra Jesus. E ele sempre vai fazer isso. Pegar a palavra solta, pegar a palavra e dar uma outra interpretação para que a pessoa incauta, ingênua, que não pensa, que não raciocina, caia naquela história e diga: ah, então é isso. Então é isso. Então as pessoas vão pegando partes das escrituras e vão formando crenças, vão formando opiniões e pautando suas vidas em cima destas partes soltas. E assim o diabo vai criando doutrinas, criando heresias e religiões sem acabar. Não tem fim as religiões que surgem por este mundo, as doutrinas, os ventos de doutrina que vão levando os incautos que não têm raiz na fé, no verdadeiro evangelho, na verdadeira palavra. Então, você tem que tomar muito cuidado com as palavras que vêm a você, aqueles que vêm falar, porque a serpente lá no jardim era só uma serpente que falou com Eva. Hoje, a serpente está em muitos lugares. A serpente está em muitos lados. A serpente fala na TV, fala na internet, fala ao pé do ouvido através de um amigo, de uma amiga. A serpente fala com você através de religiosos. A serpente está em todos os lugares, falando com as pessoas de forma sutil, sagaz, astuta, levando as pessoas a entenderem mal a verdade, a palavra de Deus. Crerem em meias verdades, sem se dar conta que meias verdades são mentiras inteiras. Muita atenção a isso, muito cuidado com isso. São muitas meias-verdades que a serpente espalha por aí. Vou dar aqui apenas alguns exemplos. Muitas pessoas dizem assim: eu não preciso ir à igreja para buscar a Deus, porque Deus está em todos os lugares. Não é? Não soa bonito? A parte convincente da meia-verdade é que ela tem uma parte de verdade. Deus está em todos os lugares. É a parte verdadeira desta mentira. É a parte verdadeira dessa meia-verdade. Mas o fato de que uma pessoa não precisa ir à igreja contradiz a palavra de Deus, porque foi ele quem criou a igreja, ele estabeleceu a igreja. Ele determinou que os seus filhos e servos devem se reunir. Senão ele não teria feito promessas específicas àqueles que se reúnem, 2 ou 3 que se reunirem em meu nome, estarei presente no meio deles. Ele não teria estabelecido a igreja, não teria dado ao rei Davi as plantas para construir o templo, conhecido como Templo de Salomão, que o seu filho veio construir. Por que então Deus mandou construir um templo? Por que os discípulos reuniam-se toda semana, regularmente, para partir o pão, para falar das coisas de Deus? Por quê? Então, o diabo coloca essa meia-verdade para as pessoas dizerem assim: realmente, eu não preciso ir à igreja para estar com Deus. E ali, elas caindo nessa meia-verdade, nessa mentira, elas vão esfriando na fé, até que daqui a pouquinho elas estão totalmente seculares, desligadas. Só tem um pensamento de que Deus existe, só tem um pensamento de que crê em Deus, mas na prática não fazem nada. E fé não é o que você sabe, não é o que você sente, fé é o que você faz. Então, são meias-verdades que vão sendo espalhadas por aí. Então, isso é só um exemplo de tantos. A pessoa muitas vezes pensa que se ela não concorda com algo que ela viu na igreja, então aquilo é razão para ela sair. É razão para ela ir embora.
Quer dizer, imagine se a gente for sair de todos os lugares que a gente não concorda. A gente tem que sair do mundo, não é? A gente tem que sair do mundo, a gente tem que mandar o mundo parar. Ó, para o mundo que eu quero descer. Para a terra que eu quero descer, porque eu não concordo com essa terra. Então você tem que sair da terra, não é? Mas, como não tem como sair da terra, a não ser se você morrer, então você tem que aprender a conviver com aquilo e com aqueles que você não concorda. Não é verdade? Porque a gente não concorda 100% do tempo com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com o patrão. A gente não concorda nem com Deus, muitas vezes. A gente não concorda com Deus. A gente não entende certas coisas que Deus permite, que Deus faz. Não, a gente não entende. Mas o que é fé? Fé é crer. Crer acima do que a gente vê, do que a gente entende. Mas a serpente tem convencido muitas pessoas com essa ideia. Ah, não concordo, vou embora. Pois é. Por quê? Porque a ideia é separar. Está escrito: dois não podem andar juntos se não há acordo entre eles. Então a serpente promove a discórdia para separar. E muitas pessoas convencidas de que elas estão corretas dão vazão à discórdia e se separam. Separam do marido, separam da esposa, separam da igreja. Ah, vou abrir a minha igreja, porque a minha igreja vai ser do meu jeito. Quer dizer, ela quer fazer a igreja à imagem e semelhança dela. Ela quer fazer a igreja do jeito dela. Ela não quer a igreja do jeito de Deus. Ela quer a igreja do jeito dela. Então, assim, o corpo de Cristo vai se esfacelando. Compreendeu? A serpente distorceu a palavra, contou meias verdades e mudou a história, mudou a narrativa. Cuidado com as narrativas. Cuidado com as versões das histórias que chegam para você. Porque você pode, como Eva, ser enganado, enganada e corrompido nos seus sentidos. Ou seja, sua mente distorcida de tal forma que quando você menos perceber, você já caiu e já fez pior que Eva. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.